salve alvinegros e alvinegras! Quarta-feira, 21 de agosto, dia tão esperado há muitos meses, desde que teve o sorteio da Copa Libertadores da América, uns meses atrás. Sabíamos desses confrontos, né? Já vencemos o primeiro na semana passada, porém agora é o confronto definitivo. Aquele que conseguiu o resultado necessário vai se garantir sua passagem para as quartas de final da Copa Libertadores. Então, importantíssimo esse jogo, meus amigos. Eu estou aqui para trazer algumas informações importantes para vocês e meu ponto de vista. O que eu estou esperando desse jogo? Também um balanço dos programas esportivos, ali, o que estão falando para essa partida aqui. É o seguinte, meus amigos. Primeiramente, o nosso Botafogo chegou ontem, na terça-feira, em São Paulo. Acho que um grande desfalque que foi mostrado foi o Marçal, né? Que a gente estava pensando até na possibilidade do Marçal como titular, porque ele marcou o Estevão, que deve ser titular do Palmeiras, extremamente bem. Nosso time foi o único time que conseguiu marcar quase que integralmente o Estevão. Todos os times tiveram extrema dificuldade com ele, nosso time foi muito bem. E o Marçal que encabeçou a marcação em cima do Estevão. Ele sentiu algumas dores musculares, ele sentiu alguns incômodos, então ele não foi para São Paulo. Ele ficou no Rio de Janeiro. Então, como nosso time já chegou ontem, já temos a lista de relacionados aqui, né? Eu vou trazer para vocês aqui todos relacionados para as partidas contra o Palmeiras. São eles os goleiros John, Gatito Fernandes e Raul. Os laterais Matheus Ponte, Cuiabano e Hugo. Os zagueiros Bastos, Alexander Barbosa, Lucas Halter e Luiz Segovia. Os volantes Marlon Freitas, Alan, Tietê, Danilo Barbosa e Cauê. Os meias Thiago Almada e Oscar Romero. Os pontas Luiz Henrique, Savarino, Matheus Martins e Arlen. Savarino encaixaria até melhor nos meias do que nos pontos aqui, mas ok. E o centroavante Igor Jesus e Chiquinho Soares. Esses são os relacionados, a ausência entre o time que vem jogando só do Marçal, ali a nível de elenco, né, das últimas partidas. Agora, eu vi muitos portais botafoguenses, muita mídia esportiva, muita gente comentando que tem, ainda mais agora com essa ausência do Marçal, eu concordo que tem grande chance do Botafogo repetir as escalações que foram feitas contra o próprio Palmeiras na semana passada, no jogo de quarta-feira, primeiro jogo, como contra o Flamengo, que foi o nosso baile, o nosso massacre sobre eles ali, 4x1, poderia ter sido 6-7 fácil. E eu vou trazer para vocês já devem saber de cor, né? Mas por desencargo vou trazer aqui. Escalação dos últimos dois jogos que tem grande chance de se repetir contra o Palmeiras hoje, na partida decisiva, respectivamente. John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Bastos Alexander Barbosa dupla de zaga, Cuiabano na lateral esquerda, Gregory e Marlon Freitas ali fazendo meio campo ali, misto de volantes com meia central, né, dependendo do momento do jogo. E o nosso quarteto de ouro ali, Luiz Henrique na direita, Thiago Almada na esquerda, Savarino no centro e Igor Jesus centralizado ali, centroavante. Que eu concordo que essa deve ser a escalação para essa partida de hoje contra o Palmeiras. Assim, meus amigos, agora vamos falar para vocês um pouco o que eu ouvi da mídia esportiva ali. Muitos programas estão encantados com o Botafogo. Eu vi muitos programas falarem que o Botafogo hoje tem o melhor futebol do Brasil, que esse ataque do Botafogo dá gosto de assistir, que esse também é um momento excelente da temporada do Botafogo, esse momento dificílimo ali de calendário insano, ali sem descanso, jogo em cima de jogo. O Botafogo chega muito bem na parte física também, que é extremamente surpreendente. O Botafogo sobra fisicamente contra praticamente todos os adversários que tem jogado recentemente, contra o próprio Palmeiras semana passada e contra o Flamengo no domingo. Então tem muitos pontos ali positivos ali que dão um certo favoritismo, entre aspas, digamos assim, para o Botafogo. E aí alguns poucos que eu vi ali para puxar pro lado do Palmeiras, eu já tinha visto isso muito, até antes desse jogo com o Flamengo eu vi diminuir um pouco esse ponto de vista, mas ainda vi alguns falarem que os caras têm como base ali que o segundo jogo do Palmeiras contra o Flamengo, que o Palmeiras dominou, os caras acreditam que podem fazer exatamente a mesma coisa e pode fazer o mesmo jogo contra o Botafogo. Ou seja, o jogo de 1-0 que o Palmeiras teve chance de fazer o segundo, levar para o pênalti ali,
E caso o Palmeiras fizesse 2 gols de diferença, ele já classificaria direto, não levaria por pênalti, porque o Botafogo é só de 2-1. Essa que eu vi a defesa de alguns para falarem que o Palmeiras pode ser favorito nessa partida. Eu concordo bastante dessa visão de... Porque, primeiramente, o nosso time é muito diferente do Flamengo. Tanto estilo de jogo. O Flamengo foi pra... deitou na vantagem no segundo jogo do Palmeiras. Não quis jogar nada, ficou numa retranca danada. O Palmeiras teve muita margem para pressionar e realmente poderia ter feito o segundo gol levado para pênalti. Nosso Botafogo não tem característica. O Arthur Jorge, desde a primeira coletiva da semana passada, já falou: a gente não vai lá para sentar na vantagem, a gente vai tentar ganhar deles no Allianz Parque. A gente não vai para sentar no resultado e ficar retrancado segurando empate ali, não. A gente vai para tentar vencer. Como tem sido a postura do Botafogo em vários jogos, não só no Newton Santos, mas fora de casa. Um exemplo recente, para mim, é o jogo contra o Bahia. Quando estava 11 contra 11, jogo lá em Salvador, na casa do Bahia. O Bahia com um bom time. A gente foi muito dominante no primeiro tempo. Enquanto teve 11 contra 11, o jogo estava muito mais para o Botafogo do que para o Bahia. E o Botafogo com essa postura extremamente incisiva, atacando ali, buscando o jogo. Se não fosse ali, no ponto de vista, a garfada ali da expulsão surreal do Gregory, teríamos grande chance de ter nos classificado na Copa do Brasil. Porque 11 contra 11, o Botafogo fora de casa mostrou uma postura de time vencedor, de time que quer ganhar todo jogo. Para mim, o Botafogo chega num momento superior ao Palmeiras também, ao Palmeiras tecnicamente, taticamente, fisicamente. A parte física do Botafogo é espetacular. O Botafogo tem mais jogos que o Palmeiras e que o Flamengo. O Botafogo, se eu não me engano, tem 54 jogos, enquanto Palmeiras e Flamengo não bateram 50. Eles não lembro se é 48, 47, mas não chegaram a 50 jogos. O Botafogo já tem 54, se não me engano. E teve essa diferença física absurda ali, mostrada nos últimos jogos contra os dois, né? Eu vejo uma vantagem para o Botafogo para essa partida. Claro, para mim é jogo difícil. Eu não espero goleada como foi contra o Flamengo, longe disso. O jogo pode ser decidido em detalhes, sim. O Palmeiras é forte na casa deles. O Palmeiras tem muita experiência em competição mata-mata, né? Nos últimos jogos tem chegado no mínimo às semifinais, ali, de forma geral. Então é jogo difícil. Eu vejo o Botafogo com um leve favoritismo, mas não significa que é jogo ganho, longe disso. Um ponto é que o Botafogo também tem que manter esse nível, né? De o que está atuando. Principalmente nesses 2 últimos jogos, contra o próprio Palmeiras e contra o Flamengo. Mantendo esse nível, essa engrenagem, porque assim, meus amigos, taticamente, fazer uma análise, um balanço do primeiro jogo com esse. No primeiro jogo, o Botafogo, o Palmeiras claramente foi com o intuito de não perder. Foi com uma postura bem defensiva, bem reativa. 3 zagueiros ali, tentando tirar o espaço do Botafogo ali de criação. No primeiro tempo, alguma parte do segundo tempo. E só quando tomou os gols que começou a querer jogar, digamos assim. Depois de tomar os gols do Botafogo, do primeiro gol, começou a tentar jogar, um momento de equilíbrio. Mas de forma geral, o Palmeiras, tirando o gol, não teve nenhuma chance claríssima de gol na primeira partida. E mesmo com a postura defensiva e reativa com 3 zagueiros, não conseguiram marcar o Botafogo. O Botafogo ainda criou oportunidades para ter feito no mínimo um 3-1 ali naquele jogo. Aí eu penso o seguinte: se o Palmeiras, quando tentou ser defensivo com 3 zagueiros e mais atento, o ataque do Botafogo não conseguiu marcar o nosso ataque, nesse jogo de hoje o Palmeiras vai ter que vir para cima. Ele está jogando em casa, tem a pressão da torcida, tem a obrigação de buscar o resultado, ele vai ter que vir para cima. Não vai poder ficar um jogo equilibrado, então ele tentar vir no contra-ataque. E para mim, o Palmeiras na quarta, focado na defesa, tentando marcar mais, não conseguiu marcar, ele vindo para cima da gente, ele vai dar espaço. Para mim pode dar mais espaço do que deu na quarta. E assim, meus amigos, não é querer ser soberbo, mas é sendo realista. O ataque do Botafogo, o nosso quarteto ali, você dando espaço, dando margem ali, você vindo atacar de peito aberto e dando margem de contra-ataque para Luiz Henrique, para Almada, para Savarino. E o próprio Igor Jesus, que apesar de não ser velocista, mas tem feito gols, tem dado passes espetaculares ali, seja na função de pivô ou como um segundo atacante ali um pouco mais flutuando no ataque. Eu acho muito difícil o Botafogo não fazer gol nessa partida de hoje. Tanto pelo poderio
técnico e poderio ofensivo técnico do Botafogo por si só, pelo estilo de jogo. Alguns programas esportivos falaram, mas o Palmeiras amassou o Flamengo no Allianz Parque, pode fazer exatamente a mesma coisa do Botafogo. O Botafogo eu tenho muita confiança que não vai para retrancar, que o Botafogo vai tentar jogar. E essa movimentação do Botafogo no ataque, ele também não permite que o adversário fique retrancado, paradinho ali em nenhum momento. Ele obriga, inclusive eu não lembro quem falou, vi no programa esportivo esses dias, o Botafogo obriga seus adversários a jogarem. Então por isso que a maioria dos grandes jogos do ano, o Botafogo está no meio. Porque se torna um jogo franco, se torna um jogo aberto. O Botafogo tem tido facilidade para superar retrancos, superar defesas encaixotadas. E essa mudança, a alternância de posição ali, tem deixado todos os adversários perdidos para a marcação. Contra o Palmeiras no primeiro jogo mesmo. Vários momentos o Almada vinha da esquerda para o centro e o lateral direito, a Giaina, se não me engano, lateral direito do Palmeiras, e quando vinha atrás do Almada, abriu um corredor estratosférico para o Cuiabano. Por causa dessa movimentação absurda. O Luiz Henrique joga mais pela direita, mas também aparece pela ponta esquerda, aparece pelo centro ali como meio armador, aparece infiltrando como um segundo atacante, flutuando, aparece como centroavante, como foi no primeiro gol contra o Palmeiras, do passe espetacular do Igor Jesus pro gol de cabeça do Luiz Henrique. Então, essa dinâmica de jogo do Botafogo é muito diferente do Flamengo. Esse ataque do Botafogo, e eu acredito muito que o Botafogo não vai se acovardar, sem estar na vantagem, mesmo tendo dificuldade de jogar fora de casa no Allianz Parque, mas também o mental do Botafogo tem se mostrado muito bom para jogos grandes em todo 2024 e para jogos fora de casa. O Botafogo não é aquele time que é deslumbrante dentro de casa e fora de casa some, acaba. Não, longe disso. Então, meus amigos, o Palmeiras vai ter que dar espaço pro Botafogo, porque ele vai ter que vir de peito aberto, mesmo que não venha de peito aberto, que venha um pouco mais cauteloso, mas ele vai ter que atacar a gente. Ele não vai poder ter aquela postura defensiva que ele teve antes de tomar o primeiro gol na quarta. Ele vai ter que vir para cima. E esse vir para cima abre margem para muito espaço para esse nosso quarteto ali que tem jogado demais. Isso, eu vejo que, para mim, acho que não tem como o Botafogo não fazer gol lá. Agora você vai ganhar, você vai classificar, são dos 500. Mas para mim o Botafogo não fazer gol no Palmeiras eu acho muito difícil disso acontecer. E assim, a bola que o Botafogo tem jogado, o Botafogo tem encantado. Não é ser botafoguense, só sendo botafoguense para falar que o Botafogo hoje tem o melhor futebol do Brasil. Não é exagero. O que os caras têm jogado por música. Então, meus amigos, todo respeito ao Palmeiras, só para deixar claro, todos os elogios do Botafogo, eu vejo sim a possibilidade do Botafogo vencer o Palmeiras no Allianz Parque, não simplesmente classificar, porque o empate classifica. Mas eu vejo a possibilidade da vitória do Botafogo no Allianz Parque, pela bola que tem jogado, pelo time que tem, pelo estilo de jogo, e por causa desse contexto do jogo, que o Palmeiras vai ter que vir mais pra cima, não vai poder ficar esperando o Botafogo. E o Botafogo não é time de se acovardar e ficar retrancado, só de contra-ataque. O Botafogo também vai agredir. E nesse momento de agredir, pode sim pegar a defesa do Palmeiras lá, de calça curta ali, e criar boas chances de gol. Mas como eu falei, todo respeito ao Palmeiras, não espero goleada. Para mim, uma vitória do Botafogo, que essa que eu tô confiante, acho que tem chance de ser pelo placar mínimo, coisa de 1x0, 2x1, diferença mínima. Não espero goleadas contra o Palmeiras, espero ser um jogo difícil. E assim, acho que a maior preocupação que o Botafogo teria com o Palmeiras hoje seria o garoto Estevão ali. A questão do Marçal não jogar, o Cuiabano ali que não é tão bom na marcação, porém o Cuiabano também vai obrigar o Estevão a retornar o lado do Cuiabano, que ataca muito bem também. Vai dar dor de cabeça. Então, se a gente vai ter dor de cabeça com o Estevão, que é um grande jogador, pode fazer jogadas perigosas ali, até que resulta em gol pro Palmeiras. O Palmeiras também vai se preocupar com o Cuiabano, do lado do Estevão, da parte ofensiva, e do nosso quarteto ofensivo ali, que tem jogado demais. E essa troca de posição que deixa qualquer defesa perdida. Essa tática do Arthur Jorge. Então, eu espero um jogo aberto. Eu vejo a possibilidade dos dois times fazerem gols nessa partida, mas eu acredito sim na possibilidade real de vitória do Botafogo e eu estou confiante na classificação. Mas como eu falei, sem soberba, sem desmerecer, para mim o favoritismo do Botafogo é pequeno,
Não vejo como jogo ganho pro Botafogo pra mim. E como eu falei, tem que atuar como vem atuado. Se fizer uma partida meia bomba ali, ou não tiver focado, não manter esse ritmo que tá tendo, não é nada impossível ser eliminado pelo Palmeiras. Tem que ter foco e tem que jogar esse futebol que tá jogando. O Palmeiras é uma grande equipe, tem que ser respeitada e é especialista nesse tipo de competição. De mata-mata, de jogo decisivo, jogando em casa, são muito fortes. Então, todo respeito no Palmeiras, todo foco, mas jogando o que vem jogando, temos totais condições de vitória. E estou confiante nessa nossa classificação. Deixe mais comentários, se vocês pensam, concordam, discordem. Torcer muito, meus amigos. Eu estava esperando muito por esse dia, esse jogo definitivo contra o Palmeiras ali, a nossa real chance de passar para as quartas de final da Libertadores. Grande abraço para todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Para cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu!